Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Rafael e nas aulas de ProEnt desse bimestre nós vamos tratar da matemática no Enem. E eu escolhi um tema muito importante da matemática, sempre presente no Enem, que é a geometria. Eu vou criar para vocês uma playlist no meu canal, onde toda semana eu vou colocar uma videoaula sobre um tema da geometria, partindo do tema mais simples e intuitivo até aquele mais trabalhado, a geometria plana e a espacial. Claro que todas as aulas contam com resoluções de questões no Enem e está toda modelada para a prova do Enem. Então, vamos comigo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre perímetro e vamos resolver 4 questões que envolvem esse tema e que caíram em provas passadas no Enem. O perímetro de uma figura corresponde à soma das medidas dos seus lados. Você pode interpretar também a definição de perímetro como sendo a medida do contorno de uma figura, ok? Então, se você quer calcular o perímetro de uma figura, basta tu somar as medidas dos lados. E é muito fácil fazer isso. Nessa primeira figura, que é um triângulo, você calcula o perímetro fazendo 10 centímetros mais 12 centímetros mais 15 centímetros. Quando você fizer essa conta, essa soma é fácil, você vai encontrar 37 centímetros. Esse número é chamado de perímetro. A soma das medidas dos lados ou a medida do contorno da forma. Essa outra figura também, nela é possível a gente calcular o perímetro. Só que ela tem muito mais medidas, né? Mas o processo é o mesmo. Vamos pegar 18 centímetros, somar com 2 centímetros, somar com 7 centímetros, somar com 18 centímetros, somar com 11 centímetros e somar com 20 centímetros. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 76 centímetros, que é a medida do perímetro. Nós vamos utilizar isso aqui para a gente resolver algumas questões do Enem mais na frente. Agora a gente vai aprender a calcular o comprimento, né, da circunferência, né, que é o contorno de um círculo. O comprimento de uma circunferência pode ser calculado através da fórmula C igual a 2πr, né? Esse C é de comprimento, o 2 é o número 2, o π é a constante irracional e o r é o raio da circunferência. Para a gente relembrar, eu trouxe aqui para vocês uma circunferência, defini o centro dela e a medida do centro até a circunferência, essa medida é chamada de raio, ok? E a medida de uma borda a outra, de uma extremidade a outra da circunferência, passando pelo centro, é chamada de diâmetro. E aqui é fácil perceber que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Você pega o raio e multiplica por 2, você tem o diâmetro. Da mesma forma, o raio é a metade do diâmetro. Bom, vamos resolver esse exemplo. Qual o comprimento de uma circunferência de diâmetro 8 centímetros? Considere o π, que é a constante racional, igual a 3. Então, vamos simplesmente aplicar nessa fórmula aqui que a gente encontra o resultado. C, que é o comprimento, é igual a 2πr. Beleza? Vamos substituir 2 da fórmula, o π é 3. Ah, professor, o raio é 8. Cuidado, que é o diâmetro, tá? O raio é a metade dele, então o raio é 4. Tem que prestar muita atenção, tá? Quando tu multiplicar tudo isso, vai dar 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 4, 24. Como as medidas aqui foram dadas em centímetros,
24 centímetros. Então é isso, pessoal. Perímetro é a soma das medidas dos lados e a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência através dessa fórmula aqui do comprimento. Esse conhecimento vai servir para a gente resolver essas 4 questões que a gente vai ver agora. Essa primeira questão ela é intuitiva, tá? E ela foi elaborada com o intuito de, primeiro, te desmotivar a resolver. Segundo, ela traz informações numéricas que não servem para a resolução e que pode confundir o aluno que vai tentar resolvê-la. Olha o que diz essa questão do Enem de 2011. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A que veio na prova do Enem é essa daqui, tá? E eu trouxe para vocês uma figura colorida e mais detalhada. Eu acho que foi feita dessa forma aqui, de forma descuidada, para que não ficasse tão na cara a resposta, podemos dizer assim. Olha o que diz mais na questão. A pista é composta por 8 raias. Observe que na figura que veio na prova do Enem não vem desenhadas raias, né? As raias, pessoal, são esses locais aqui onde os competidores ficam para correr ao redor da pista. Beleza? E tem largura de 9,76 metros. Essa é a primeira informação numérica que a gente tem. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. Do centro da pista para a extremidade. E são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os 2 semicírculos da pista são iguais. Observe o tanto de informação, né? Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Observe que tem algumas informações aqui no desenho também, ó, como o raio desse semicírculo aqui, né, que eles dois juntos formam uma circunferência. Diz também o comprimento desse retângulo que aparece aqui no meio. Porém, nada disso vai servir para a gente resolver essa questão. Para resolver essa questão, basta você interpretar, tá? O centro, ele diz que as raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. O centro é aqui, tá? Então, a primeira raia é a que fica mais embaixo, na borda. Obviamente, essa raia, ela tem o comprimento menor. A que está mais fora aqui, ela tem um comprimento maior. Obviamente, se você tivesse que escolher uma raia, né, seria a primeira. Por quê? Porque ela tem um comprimento menor. Obviamente, o corredor que estiver nela será o beneficiado, ok? Então, seria a alternativa A. Então, tanta informação, tantos números aqui, né, não serviram para resolver a questão. O que ele queria aqui, pessoal, era que você fosse capaz de filtrar as informações necessárias da questão. Ok? Vamos para a próxima. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Então, aqui a gente tem um lado que está margeado pelo rio e ele não vai ser cercado, tá? Só essas 3 regiões aqui. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Pergunta-se: a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é? Facílimo, essa questão é uma questão de perímetro. Para a gente resolver essa questão, primeiramente você vai ter que medir o comprimento
dessa região que vai ser cercada. Então, basta tu somar 190 metros mais 81 metros mais 81 metros. Quando tu somar isso aqui, vai dar 352. E esse resultado aqui, né, são 352 metros que serão cercados com a tela. Como cada rolo de tela tem 48 metros, você vai pegar 352 e dividir por 48. Tu vai encontrar o resultado, tá? Quando a gente efetuar essa divisão aqui vai dar 7. 7 vezes 48, 336. Quando tu subtrair, vai dar 16. Como 16 é menor que 48, ele é o resto, tá? Ah, professor, eu entendi a questão. Você soma o comprimento da região que vai ser cercada, depois divide pelo comprimento do rolo, que é 48. Deu 7. Então, a resposta é o item B de bola. Errado. Ele quer a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar o terreno. Observe que sobraram aqui 16 metros. Então, se tu comprar 7 rolos, vai ficar faltando, tá? Então, para tu cercar completamente essa área, você vai ter que comprar um rolo a mais, tá? Então, resposta 8. Mais uma questãozinha simples aí de geometria. Perímetro. Próxima questão. Essa questão aqui ela foi feita para assustar a pessoa que vai resolvê-la. Observe que nós temos uma figura aqui não muito comum para alunos leigos sobre esse tema, e ainda envolve nos itens aqui uma porcentagem. Calma, não precisa criar pânico. É muito simples essa questão, veja só. O losango representado na figura 1, que é essa região aqui, ó, foi formado pela união dos centros das circunferências tangentes de raios de mesma medida. Então, aqui é raio, 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 raio e raio, beleza? Dobrando-se o raio de duas das circunferências, centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada na figura 2. Essa circunferência de cima e de baixo não foram mexidas, mas essas duas aqui, ó, elas tiveram um raio dobrado. Então, se aqui era R, agora passou a ser 2R, tá? Mas é só nessas daqui. E aqui em cima, continua sendo R, porque não foi mexido, é o raio da circunferência. Pergunta-se: o perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de... Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos calcular o perímetro desse losango aqui, né? Observe que basta simplesmente tu somar todos esses R's aqui, tá? Então, o perímetro aqui desse losango vai ser R mais 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 R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8R. Agora vamos contar aqui na segunda figura. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12R. Ora, na figura 1 eu tinha 8, na figura 2 eu tenho 12. Significa que teve um aumento de 4Rs. Esse aumento, né, que é o que ele quer saber, representa quantos por cento? Né? Ora, é só você fazer 4R sobre 8.
4 R's, que foi o que aumentou, sobre 8, que era o valor original. Pode cortar o R e simplificar aqui por 4. Você vai obter 1/2, que vocês sabem muito bem que é 50%, né? Pronto, tá aí. Então, questãozinha também muito simples de geometria. Última questão. Essa questão aqui, ela traz um texto. Esse texto, ele, à primeira vista, pode parecer confuso, mas a questão é muito simples. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D, em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Olha aí como é complexa a interpretação, podemos dizer assim, né? Mas o raciocínio é muito simples. A gente tem aqui um cilindro de madeira, onde vai ser enrolado um diploma, uma folha de papel quadrada, né? Vai dar 5 voltas. Vocês concordam que aqui em cima nós temos um círculo, tá? Nós temos um círculo. Então, a gente vai ter que calcular o comprimento desse círculo e multiplicar por 5, porque o diploma vai dar 5 voltas. Simplesmente isso. Beleza? Então, vamos lá. O comprimento desse círculo aqui é 2 vezes π vezes r. Mas vocês sabem que 2 vezes r, 2 vezes o raio, é o diâmetro, né? Então, você pode simplesmente escrever assim: 2 vezes r é o diâmetro vezes o π. Ora, isso daqui é uma volta, tá? Como serão dadas 5 voltas, basta multiplicar isso aqui por 5. Então, portanto, a medida da folha em centímetros do diploma vai ser 5 vezes π vezes d. Alternativa D de dado. Simples assim. Calcula o comprimento da circunferência, multiplica por 5. Ele dá o diâmetro, então, moleza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula de ProInt, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios. Tchau, tchau.